Olá, olá! Hoje nós estamos aqui para mais um programa. Esteja pronto para a sua transição de carreira. O episódio hoje é o número 38. Eu sou a Alessandra de Faria, ensino pessoas insatisfeitas com a profissão a encontrarem a carreira do sonho. Sou especialista em transição de carreira, adoro esse assunto. E se você não assistiu os outros episódios, tem mais coisa muito bacana por aí que eu tenho certeza absoluta que vai te auxiliar e muito. O episódio de hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que mostra que profissionais buscam propósito em novas áreas de atuação. Você sabia disso? Se não sabia, fique ligadinho aí, que esse é o assunto. E eu tenho certeza absoluta que você pode ser uma dessas pessoas que está aí procurando algum propósito na área que você atua. Olha só, ouça essa pesquisa. Mais da metade dos entrevistados por uma consultoria de RH afirmou que perdeu o interesse pela área que atuava durante a pandemia. Pense aí, Jesus amado. Segundo essa pesquisa, foi comentada pela Forbes, olha só, quem fez essa pesquisa foi a RH EDC Group. Eles identificaram que 91% dos participantes disseram que mudaram seu propósito de vida durante a pandemia. O que eu acredito que aconteceu? As pessoas começaram a pensar um pouco mais naquilo que realmente é importante, que vale a pena. Escuta isso. Outro lado relevante é que metade dessas pessoas, 53% dos entrevistados, perdeu interesse pela atividade que desempenhava antes de ficarem isolados em casa. A empresa entrevistou profissionais brasileiros de vários mercados aí diversos. Você está no meio disso? Eu falo por mim. Durante a pandemia, eu comecei o movimento pela internet, aproveitando que a gente não podia sair de casa. Eu e mais 3 amigos começamos esse movimento pela internet. E aí, o que eu revisitei? Um sonho meu do passado, de ser professora. E olhe, agora eu estou aqui. Imagino eu, creio eu, que as pessoas começaram a pensar no que realmente importa e iniciaram uma jornada para procurar aquilo que realmente lhe dá prazer e satisfação. Pense aí, esses descontentamentos com o equilíbrio motivaram a busca por mudanças. As pessoas começaram a verificar o que realmente é importante no trabalho, na vida pessoal. E dentro do universo de participantes, 62,3% relataram estar mais focados em oportunidades que facilitam o equilíbrio entre atividades pessoais. Por exemplo, a prática de exercício. Para passar mais tempo com a família, as jornadas de trabalho flexíveis são a metade, 51%. Escuta essa. Durante o período de isolamento, as pessoas passaram a valorizar mais o tempo, a saúde e o bem-estar. A remuneração ainda é um fator importantíssimo para a atração de candidatos, mas deixou de ser o fator decisivo, diz Daniel Machado de Campos Neto, CEO da IDC Group, a empresa que fez essa pesquisa. Apesar do anseio por novos horizontes, apenas 45% sentem-se seguros para buscar um novo mercado ou nicho para atuar. No passado, esse número estava acima de 70%, olha só. Mas a alta do desemprego afeta a segurança emocional dos profissionais. Pense aí, 63% relataram estar mais focados em oportunidades que podem gerar tempo de qualidade para a família, para a prática de exercício. Por exemplo, durante a pandemia, eu e meu marido, minha família, a gente discutiu e sonhou qual o melhor lugar para se viver. Muito tempo a gente falava, quando eu aposentar,
vamos morar na praia, tal. E aí, o que eu fiz com meu marido? A gente desenhou a vida que a gente queria ter. E lá no início da pandemia, nós começamos a procurar, planejar, realizar esse sonho. Por quê? A gente pensou assim, nossa, uma coisa tão grave como essa que está acontecendo, a morte chegando na nossa frente, nos nossos vizinhos, do nosso lado, a gente teve pessoas que viviam ali do nosso lado, familiares, que de uma hora para outra foram embora, e aí a gente começou a pensar assim, nossa, a gente está aqui no mundo só para isso. Já pensou acontecer uma coisa tão grave dessa e a gente está aí trabalhando para pagar boleto, para pagar conta, esperando o momento de ser feliz? Provavelmente, muitas pessoas, como a gente, começaram a verificar que isso não era o mais importante, só trabalhar e pagar as contas. Que era o momento da gente ir atrás daquilo que realmente fazia sentido para a nossa vida, que ia dar realização no dia a dia. Imagine, 62,3% dos entrevistados procuravam isso que nós também procuramos. E 51% dessas pessoas procuravam jornadas de trabalho flexíveis. Pense aí, jornada de trabalho que permita que a pessoa faça outras coisas, que tenha outras atividades e não tenha aquela carga fixa, todos os dias aquele horário de entrada e saída, e sim que seja remunerado por entrega, por metas, por resultados. Hoje em dia, cada dia mais é comum as pessoas querendo trabalhar por resultado. Pense assim, no passado, a maioria dos profissionais iam atrás de uma estabilidade profissional. Um exemplo de um amigo meu, ontem a gente estava conversando, ele é concursado, é advogado concursado, e ele disse que quando ele começou no trabalho dele, a gestora dele falou, olha, você está fazendo as atividades suas e de todos os seus colegas de trabalho, você precisa trabalhar menos. Aí diz ele que olhou e falou, opa, será que é isso? Que mundo é que eu estou trabalhando, né? E ele acabou tá no movimento de transição de carreira, porque ele não se adequou a esse mundo do trabalho público, do fazer um pouco menos. Infelizmente, no Brasil, isso é comum. E quem paga essa conta toda somos nós, quem paga imposto, paga por esses gestores que chegam aí e falam para um funcionário trabalhar menos porque ele está fazendo a atividade dele e de outros. Agora, por quê que é necessário abrir esse tanto de vaga, sendo que a quantidade de pessoas trabalhando é maior do que a carga horária, as atividades que precisam ser executadas? Eu não consigo entender isso, sinceramente. E olha, esse é um caso de pessoa insatisfeita no trabalho, mas eu já conheci uma outra que até estava em depressão por causa do trabalho concursado. Ela tinha uma grana razoável trabalhando no concurso público, mas não via realização e satisfação naquele trabalho, só que ela não saía porque precisava daquele dinheiro ali. E o que aconteceu? Isso foi afetando a saúde física, mental. Imagine aí, a pessoa fica num trabalho muitas vezes que não gosta, ou muitas vezes sem coisa para fazer, ela acaba criando monstros na cabeça, porque não tem atividade para se ocupar, não se sente útil no dia a dia. A quantidade de pessoas que se sentem assim é muito grande. E se você não vai atrás de um propósito na sua área de atuação, pode ser que isso aconteça com você em menos tempo ou mais. Pense aí, ó, apesar do anseio por novos horizontes, apenas 45% dessas pessoas se sentem seguros para buscar um novo mercado ou nicho para atuar. Eu acredito que até 45% é um percentual bem alto, tá? No passado, 70% das pessoas
se sentiam seguros para buscar um novo mercado de trabalho. Só que hoje em dia, 45 eu já acho bem grande, até pela quantidade de pessoas que eu converso sobre isso no dia a dia. Muitos deles não se sentem seguros emocionalmente para ir buscar uma nova atividade. Com a pandemia, o que aconteceu também, a insegurança das pessoas aflorou um pouco mais, né? Porque várias dores que ficavam recalcadas, ficavam no subconsciente, vieram à tona, e aí a quantidade de pessoas ansiosas, estressadas, também está muito grande. A saúde mental, no geral, piorou um pouco. Na realidade, não piorou, né? Aflorou com a pandemia. A gente está vendo esses reflexos aí no dia a dia, que não são poucos. Pense assim, olhando esse cenário aí de pessoas que querem buscar um novo ambiente de trabalho, uma nova forma de trabalhar, eu vou falar aqui alguns tipos de transição de carreira. Tem muitas pessoas que me procuram, falam assim, o que é transição de carreira? Qual tipo? Cara, tem vários tipos. Eu peguei uma classificação, e aí eu vou passar algumas para vocês. Pense aí, existem transição entre funções ou papéis. Transição de entrada e reentrada. Pense assim, quando uma pessoa inicia no primeiro emprego ou quando um profissional se afasta por um período e retorna posteriormente. Isso aí é uma transição de entrada ou reentrada. Quer dizer, quando a pessoa está entrando no mercado de trabalho ou quando ela saiu por um certo tempo e vai voltar. Um exemplo disso, ou se a pessoa ficou adoentada por um período longo, ou se ela ficou no momento de gestação, aí teve o bebê, ficou cuidando do bebê e depois retorna posteriormente para o trabalho. Isso é um tipo de transição, sim, tá? Segundo tipo, transição intracompanhia. São as movimentações que ocorrem entre os setores dentro de uma mesma empresa. A pessoa era do financeiro, foi para a área de projetos, ou era de projetos, foi para o RH. Esse é dentro da mesma empresa. Isso é um movimento que está acontecendo muito hoje em dia. Por quê? Porque as empresas acabam procurando por profissionais que têm uma gama maior de experiências. Quanto mais áreas eles participaram, mais completo é o tipo de decisão, mais rápido eles conseguem pensar numa saída de algum problema. Eu tenho um amigo que ele era da área comercial e foi para o RH dentro da mesma empresa. Isso aconteceu comigo também. Eu saí do financeiro, fui para o RH dentro de uma mesma empresa. Pense aí. Outro tipo, transição intercompanhia. São aquelas ocasionadas por empresas distintas, porém em funções similares. São aquelas pessoas que mudam de empresa para posições similares. Eu já fiz isso também, quando era gerente de RH de uma multinacional, uma empresa de embalagem, e aí eu virei gerente de RH numa empresa de medicamentos, né? É uma transição intercompanhia, mudei de empresa em função similar. 4, transição interprofissão, que é o quê? Quando há uma mudança de atividade profissional, ou seja, quando uma pessoa exercia a função de administrador de empresas, por exemplo, e se torna um acadêmico. Olha só, em empresa de educação isso acontece muito. Pessoas da área acadêmica que vão para a parte administrativa e vice-versa. Por quê? Porque é necessário uma experiência lá do, do, do produto, lá da área onde está o produto principal da empresa para a área administrativa. Isso também acontece em muitas empresas grandes que têm corporativo, a pessoa sai da operação e vai para o corporativo ou vice-versa. Nessa multinacional que eu trabalhei, eles faziam isso muito inverso. A pessoa precisava ser da operação
para ir para o corporativo. Dificilmente ela iria para o corporativo direto sem ter passado pela atividade core da empresa. Era isso que eu queria lembrar lá atrás. Outro tipo, transição de saída, quando se perde o emprego ou uma saída voluntária para um período sabático. Transições dentro da mesma função ou papel. Pense aí, a pessoa saiu um tempo para descansar, tirar um sabático, pensar na vida, verificar se realmente é aquilo que ela quer, e aí ela volta para a mesma função, mesma atividade que ela exercia, só vai lá dar um refresh, né, para ficar com a mente, corpo mais limpo e volta para as atividades que ela gostava. Ah, isso é comum? Normalmente, quando a pessoa sai para um tempo sabático, é porque ela quer pensar se aquilo ali que ela faz realmente faz sentido. Muitas vezes, quando ela sai por um tempo sabático, ela não volta para as mesmas atividades, ou ela volta de uma forma diferente, mais como conselheiro e não executando aquele papel ali no dia a dia, como ela fazia anteriormente. Isso é muito comum. Mais um tipo, ajustes intrafunção. Um exemplo, alunos que ajustam suas inclinações e escolhas na universidade. A pessoa ainda está na universidade pensando em trabalhar num certo tipo de atividade e muda totalmente. Por exemplo, a pessoa está fazendo odonto e lá na universidade ela vê que quer ser pesquisador, não quer mais praticar na área de odontologia, mas quer ir para pesquisa e não quer ir para a prática clínica. Isso pode acontecer. Psicólogo, está pensando em ir para a área clínica? Não, eu vou para alguma coisa organizacional. E isso pode acontecer também. Mais um, sétimo, ajustes extra-função, quando novas funções são ajustadas a funções do trabalho. Exemplo, um professor que passa a ser o editor da revista da universidade. Com isso, o tempo para os alunos e família diminui. Isso quer dizer o quê? A pessoa está colocando mais atividades fora daquela carga horária que ela tem. O professor é um grande exemplo, ele tem os horários de aula e ele acaba tendo funções fora do horário de trabalho. Corrigir prova, corrigir TCC, preparar aula, tudo isso aí é fora aquele horário definido ali de trabalho. Muito cuidado com isso, porque pode impactar aí seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mais um, oitavo, transição de função. Evolução da carreira como consequência do crescimento profissional. Transição no cenário... isso. Evolução da carreira como consequência do crescimento profissional. Pense aí. Deixa eu só pôr um númerozinho aqui no nome. Pense aí. Quando você acaba passando por uma posição acima, você é coordenador, vira gerente, ou gerente vira diretor, ou quando você é diretor, vira vice-presidente. Essa é uma mudança, uma transição que é fruto do teu crescimento profissional. A maioria dos trabalhadores correm atrás desse tipo de transição, que é o de função. Tem pessoas que vivem a vida inteira correndo atrás desse tipo de transição. Nada contra, mas procure saber o porquê que você fica correndo atrás de subir sem parar e não aproveita o local que você está. Nono, transição no cenário pessoal. Esse aí ocorre quando há o amadurecimento na carreira e o profissional passa a apoiar o crescimento de carreira de outras pessoas. Pense aí, a pessoa já está madura o suficiente na sua carreira e acaba apoiando outras no crescimento e na carreira. Essa é a minha situação. Estou feliz, amo o meu trabalho, só que o que eu quero agora é apoiar outras pessoas
a terem uma carreira promissora, assim como eu tive, desde que quando comecei a trabalhar. Agora, o meu prazer é auxiliar outras pessoas a percorrerem um bom caminho aí na carreira. Imagine você, com esse monte de nome, transição aí que existe na carreira. Em qual desses você se enquadra? Porque se 62% das pessoas estão procurando equilíbrio entre vida pessoal e profissional, será que você faz parte dessas? Ou será que você está entre os 51% que estão atrás de horários flexíveis de trabalho? Em qual dessas você se enquadra? O primeiro ponto para qualquer mudança na sua carreira é você ter clareza de onde você está. O que é que não está indo bem no teu trabalho? E o que é que você quer lá na frente? Pense assim, o ideal é você saber qual ponto você está e aonde você quer chegar. Por quê? Aí você vai traçar o seu plano para chegar naquele seu objetivo. Se você não tem clareza de onde você está, não tem como você desenhar o caminho para você chegar em algum lugar. Não tem como. Como que você vai ter clareza de onde você está? Descubra tudo que está bom, o que não está. Durante toda a sua carreira, quais foram as melhores posições, os melhores trabalhos que você já teve? Quais foram os piores? Nessas posições que você ocupava, o que tinha de bom e o que tinha de ruim? Com essa clareza de onde você está, olhando tudo aquilo que você já percorreu, é que você vai ter a certeza absoluta do que você quer no futuro, o que você quer para sua carreira, positivo e negativo, porque qualquer carreira que você escolher vai ter ponto positivo e coisa boa e coisa que não é tão boa assim. Não existe nenhuma carreira na vida que só tenha coisas positivas. Por exemplo, um médico muitas vezes tem que fazer a parte burocrática e administrativa da sua carreira, que muitas vezes ele não foi preparado, ele nem estudou na faculdade, mas precisa fazer. Se não for ele, quem é que vai cuidar? Quem é que vai cuidar das finanças do médico? Quem é que vai pagar as contas do médico? Ah, eu vou contratar uma secretária, ok. Mas, mesmo contratando outra pessoa, você tem que ter o conhecimento mínimo para cobrar daquela pessoa. Porque senão, como que você vai cobrar, ensinar aquela pessoa aquilo que ela precisa fazer, se você não tem o mínimo de conhecimento para aquilo? Então, é muito importante você ter a clareza de onde você está, para depois descobrir aonde você quer chegar. E aí, depois, com a clareza do que você quer chegar, qual a carreira que você quer seguir, o que você precisa fazer, qual é esse caminho, né? O que você precisa fazer para atingir essa carreira lá na frente. Imagine aí, se você, independente da carreira que você escolheu, quais são os conhecimentos que você precisa buscar? Quais são as habilidades que precisa nessa carreira que você não tem? Estou falando dos conhecimentos mínimos. Pode ser que depois que você estiver nela, você vai continuar aprendendo? Com certeza você vai continuar aprendendo, mas você precisa saber qual o gap para você poder iniciar. Por exemplo, se for uma carreira que seja obrigatório algum certificado, você passar algum teste, por exemplo, OAB, você precisa fazer faculdade, precisa passar na OAB. Então, isso é exigência para você poder exercer essa profissão. Não tem como fugir disso. Não tem como. Avalie seus gaps. E aí, depois, onde você vai buscar cada gap? O que é que você precisa fazer para fechar todos esses gaps aí? Conta para mim. Fale aí nos comentários aqui embaixo da aula, porque eu adoro ouvir e responder tudo, ouvir, ler, responder tudo que vocês acabam comentando aqui. Não é fácil sair de uma carreira e ir para outra, mas é muito possível. Identifique em qual desses 9 casos aí de transição, qual que é o seu.
né? Qual movimento você quer fazer na sua carreira para que você saia desse percentual de 62,3% de pessoas aí que querem ainda buscar um trabalho que dê equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Pense assim, ó, imagine qual a vida que você quer ter. Na hora que você vai definir a tua carreira, pense assim, qual a vida você quer ter? Ah, eu quero ter as sextas-feiras à tarde livre. Qual a carreira? Essa carreira que você escolheu te dá isso. Ah, eu quero ter tempo para levar meus filhos na escola e buscar. Essa sua carreira te dá isso. Desenhe essa vida que você quer ter, no local que você quer ter, precisa ter flexibilidade de horário. Olha, para a vida que eu quero ter, eu tenho que trabalhar home office, senão eu não consigo administrar tudo que eu quero ter na minha vida pessoal e na profissional e o equilíbrio entre as duas. Pense sobre isso. Por quê? Não adianta você pensar só na carreira se ela não couber na vida que você quer ter. Provavelmente isso aí vai ser fruto de muitas frustrações. Por quê? Depois de você estar nessa carreira, por exemplo, a carreira linda de um médico, aí você vai falar assim, nossa, mas eu não quero trabalhar 12 horas por dia. Sim, o que que você tem que procurar? Qual é a forma de você ser médico para não ter que trabalhar, fazer plantão e ter que trabalhar 12 horas por dia? Por quê? Porque o início de todo médico é fazer plantão. Trabalha 12 horas, aí descansa não sei quantas horas, trabalha 12 horas, isso aí faz parte da atividade, pelo menos no início da carreira do médico. Se você tiver essa clareza e falar, ó, no início vou fazer isso, mas depois de tantos anos, quero apenas meu consultório, vou trabalhar meio período por dia, 8 horas por dia, 7 horas por dia, que seja. Então, assim, defina todos esses itens para não correr o risco. Quando você descobrir qual a carreira você quer, você não ter a clareza de tudo que ela vai trazer que não é tão bom. Pense assim, não tem como você estar feliz e satisfeito no trabalho se esse trabalho não cabe dentro da vida que você quer ter. Então imagine essa vida, tudo que você possa imaginar. O que que você quer fazer? Ah, quantas vezes, por exemplo, eu tiro meio período de um dia da semana só para fazer coisas que eu gosto comigo. Para ir no salão, fazer a unha, arrumar o cabelo, fazer uma massagem, meio período de uma semana eu tiro para mim. E aí, nesse meio período, eu escolho o que eu quero fazer. Ah, eu vou fazer uma atividade física. Ah, eu vou participar de uma corrida. O que é que eu vou fazer nesse meio período que é meu? E assim você vai desenhando a vida que você quer ter e vai encaixando com a profissão que você acha aí que não vê o momento de começar a atuar, para depois não gerar uma frustração muito grande. A possibilidade de você gerar uma frustração grande quando essas coisas não estão alinhadas é muito grande. Então, aproveite o momento do planejamento da carreira, você desenhando a carreira dos seus sonhos para encaixar essas outras coisas e chegar lá na frente, você ter realmente aquela satisfação, aquela felicidade no trabalho e estar na carreira que você sempre sonhou. Eu digo que a carreira dos sonhos é a carreira que encaixa com tudo aquilo que você quer fazer na sua vida. A minha carreira dos sonhos é uma que me permite poder levar meus filhos na escola. A carreira dos meus sonhos me permite fazer uma atividade física. A carreira dos meus sonhos me permite ter um tempo de qualidade para minha família. A minha carreira dos sonhos me permite ter meio período de uma semana só para mim, para eu fazer coisas que eu gosto. A minha carreira dos sonhos me permite estudar, ter mais conhecimento na própria carreira e aí ter tempo para estudar outras coisas também, por exemplo, aula de inglês. A minha carreira dos sonhos me permite fazer algumas imersões por ano. A minha carreira dos sonhos me permite ter algum projeto social, como eu tenho, que eu adoro o meu projeto social.
pense em tudo que você quer fazer na sua vida e encaixe essa sua profissão. E aí, eu vou te falar que você encontrou a carreira dos seus sonhos. E isso é super possível, sim, porque se foi possível para mim, com certeza vai ser possível para você também. Essa era a aula de hoje. Espero que tenha sido muito proveitosa para as pessoas que estão aí buscando um propósito e novas áreas de atuação. Encaminhe esse vídeo, deixe seu like, não esquece de deixar seu like e encaminhar para alguém que você acredita que vai fazer sentido também. Fique aí de olho, porque tem novos episódios. E não esqueça de olhar os episódios que você ainda não assistiu, porque pode ter muita coisa bacana que vai te auxiliar e muito. Obrigada. Um beijo.